Bom dia, amados irmãos e amadas irmãs em Cristo Jesus. Nesse dia, 22 de abril, assim que vocês se acordarem, não esqueçam de invocar o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus! Ó Senhor Jesus! Ó Senhor Jesus! Quanto mais invocarmos, mas estamos sendo amados e amadas irmãs em Cristo Jesus, transferidos aqui da terra para as regiões celestiais. Portanto, amados e amadas irmãs em Cristo Jesus, não podemos perder mais tempo. O Senhor está a portas, está dando oportunidade a mim e a vocês de crescer mais e mais nele. Portanto, não esqueçam, quando estamos crescendo no Senhor, estamos na sua presença. Portanto, vamos invocar mais o nome do Senhor. Deixar esse nome tomar conta de todo o nosso ser. Amém? Louvado seja Deus. E depois que invocarmos, se esvaziarmos, com certeza já podemos abrir a Bíblia para que o Senhor possa falar para mim e vocês a sua necessidade, a sua economia, ou oikonomia. Ó Senhor Jesus, que o Senhor, amados e amadas irmãs, a cada momento possa ganhar mais o nosso coração. E hoje, graças a Deus, ele pede para mim e vocês ler Josué, terminando, Josué 24, Lucas 21, 1 ao 28, Salmos 89, 38 ao 52 e Provérbios 13, 20, 23. Leiam com calma, dependendo do Espírito, porque só é através do Espírito que eu e vocês podemos ter as verdadeiras revelações da palavra e profunda. É o que Deus quer dar para mim e vocês. É só nós se abrirmos totalmente para Ele. Louvado seja Deus. E aqui em Lucas 21, nós já lemos várias vezes, capítulo 21, falando sobre a oferta da viúva pobre, né? Os irmãos já sabem, as irmãs, mas o que hoje nós estamos desfrutando também, falando sobre os princípios das dores. Falou em Mateus 24, e em Lucas 21 ele completa dizendo, Mateus 20, aliás, Lucas 21, o Senhor vem relatando as mesmas coisas de Mateus 24, então levantarão nação contra nação e reino contra reino. E o 11 ele completa, aqui foi o versículo 10, o 11 ele completa, é o que está vendo hoje, nós estamos sentindo hoje. Haverá grande, terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Porém, lembre-se, gente, lembre-se, isso é os princípios da dor. Antes, porém, de todas essas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos à sinagoga e aos cárceres, levando-vos à presença de reis, governadores, por causa do meu nome. Aqui é quem realmente se dá para o Senhor. Isso vai acontecer. Que foi falado, Lucas falando para os que o Senhor revelou a Lucas para os apóstolos. Eles iam ser perseguidos, iam até matar eles por causa do nome do Senhor. E lembre-se, amados e amadas irmãs em Cristo Jesus, por causa do nome do Senhor, muitos de nós, se ficarmos, com certeza, vamos ser perseguidos. Por isso que é bom eu e vocês estarmos sempre sendo renovados na palavra, sempre deixando essa palavra profética nos levar na direção ao reino. Amém? Digo mais, isso hoje é possível, porque o nosso Deus já está dentro de nós 7 vezes intensificada o seu Espírito. Então, eu e vocês precisamos depender mais e mais desse Espírito. Lembre-se, repito novamente, é possível. Louvado seja Deus. E depois que nós lemos a Bíblia, com certeza Deus tem falado ao nosso coração e podemos sim continuar desfrutando da palavra. Alimento diário, volume 1, diário,
A série é A Igreja, coluna e base da verdade. A igreja é a coluna e base da verdade. Louvado seja Deus. E o título geral é Coluna e Base da Verdade. Escrito pelo nosso querido irmão Esas Mar. Louvado seja Deus. E hoje, graças a Deus pela igreja. E o título da semana é A Igreja, a Casa de Deus. Lembre-se disso. A igreja é a casa de Deus. E hoje ela está dentro de mim e dentro de você. A casa de Deus. Amém? Louvado seja Deus. E Timóteo, aqui em Timóteo, fala Timóteo, segundo Timóteo, que é a leitura bíblica, 3,16, graças a Deus, por segundo Timóteo 3,16. Senhor Jesus. Paulo, encorajando a Timóteo, né? Ele diz assim, falando, encorajando e alertando. Ele diz assim, as falsas doutrinas e os falsos crentes. Como corrigi-lo? Nós sabemos que tem muitos hoje, muitos. E ele encoraja Paulo dizendo assim, Paulo encoraja Timóteo dizendo assim, recomenda estas coisas, dá testemunho solene todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Portanto, amados e amadas irmãs, em Cristo Jesus, não vamos dar ouvido a contenda. Aí por isso que Paulo afirma mais ainda embaixo que ele diz: procura apresentar-te a Deus provado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Portanto, esse versículo 15 está demais, bem claro também. Eu e vocês precisamos se apresentar a Deus como obreiros, não obreiros que discutam uns com os outros, mas obreiros que não têm vergonha, não se envergonha de manejar bem a palavra de Deus. Portanto, nós precisamos, amém? Ele diz, evita, o 16, como para dizer, evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que dele usam passarão a impiedade ainda maior. Portanto, amados e amadas irmãs, vamos evitar esses falatórios inúteis, vamos falar aquilo que Deus nos dá, não falar qualquer coisa. Isso, lembre-se, isso é Paulo encorajando a Timóteo, mas serve para mim e vocês, porque a palavra de Deus sempre é nova. Louvado seja Deus. E ler com oração, nós já lemos também que é 1 Timóteo 3, 4 ao 5, falando assim, quem governe bem a própria casa, olha, criados filhos sob disciplina, com todo o respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Isso aqui é demais, viu, gente? Nós precisamos arrumar a nossa casa. Precisamos governar bem a nossa casa. Agora, para isso, precisa eu e vocês estar o quê? Encabeçado ao Senhor. Porque por nós mesmos sabemos que não temos condições. Temos que estar encabeçado ao Senhor para governar a nossa casa. Por isso que ele diz assim, né? Se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidar da igreja de Deus? Que é mais sério ainda. Amém, amados? Louvado seja Deus. E hoje vai falar justamente o governo e o procedimento na casa de Deus. São 9 parágrafos bem desfrutável, bem clarozinho, bem desfrutável. Tem algumas pepitas bem deslumbrantes. Eu vou ler só o primeiro tópico para os irmãos ficarem bem desfrutando. Ele diz assim, leamos, quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, te roguei, é Paulo falando para Timóteo, te roguei permanecesse ainda em Éfeso, para demonstrar a certas pessoas, a fim de que não ensine outras doutrinas, ou seja, outro ensinamento, nem se ocupe com fábulas de genealogia sem fim, que antes promovem discussão do que o serviço de Deus na fé. Senhor Jesus, por isso que nós temos só o que nós estamos vivendo hoje. Né? A maioria querendo saber mais do que os outros. Eu sei mais, eu sei da Bíblia do início até o fim. Mas, amados e amadas irmãs, vamos usar a Bíblia para salvar pessoas, não discutir com ninguém. A expressão serviço de Deus, no grego é oikonomia de Deus, ou simplesmente a economia de Deus. A palavra economia diz respeito à administração da casa. A economia doméstica, que naquele tempo eles tinham um mordomo, e eles cuidavam de tudo da casa. Tudo era com o mordomo. Por isso que o nome é administração da casa. Isso tragam para nós administrarmos
a nossa casa. Portanto, amados e amados irmãos, não sejamos relaxados. Essa palavra remota às famílias antigas que tinham, tá vendo? Um mordomo para suprir as necessidades dos membros da casa. Isso incluía assisti-lo como roupa, remédio, comida e assim por diante. Em outras palavras, a economia de Deus é o plano de Deus. Olha, tem de nos é o plano que Deus, aliás, tem para nós e seu arranjo divino para nos suprir com suas riquezas inesgotáveis. Essa é a economia de Deus. Aí vindo para cá no terceiro parágrafo, ele diz, olha, ó Senhor Jesus, prosseguindo, lembre-se, fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Está lá em Timóteo, né, 3:1, 1 Timóteo 3:1. O episcopado é a função de um presbítero. Presbítero, amado, diz respeito à sua posição devido ao seu estágio, o estágio de vida do presbítero. E bispo, a função de cuidar, administrar. Tá vendo? Presbítero é a posição devido ao seu estágio de crescimento de vida. E o bispo, a função de cuidar, administrar. Isso é o significado da palavra bispo. Aí no 4 ele diz assim, uma frase bem deslumbrante. Ainda que você nunca se torne um presbítero, lembre-se bem, deve desejar a função de um bispo. Isto é, almejar cuidar bem da casa de Deus. Portanto, amados, mesmo que você não seja um presbítero, mas almeje essa função de bispo, são pessoas que cuidam da casa de Deus. E lembre-se, ao cuidar da casa de Deus, precisamos estar com muita responsabilidade. É algo seríssimo, porque lembre-se, nós estamos cuidando da casa de Deus, cuidando daquele que Deus nos deu. Lembre-se disso. Aí o 6 ele diz, o cuidado pela casa de Deus começa com o cuidado por nossa própria casa. Uma advertência para mim e vocês. Ou seja, nossa função espiritual no final é cuidar da casa de Deus. Tá vendo? Isso é algo que todos precisam almejar. Lembre-se bem, este ponto importante aqui. Nós precisamos cuidar da casa de Deus. E isso é algo que todos nós precisamos almejar. Todos nós precisamos cuidar bem da casa de Deus. Portanto, amados e amadas irmãs em Cristo Jesus, lembre-se, nós não servimos ao Senhor inutilmente. Nós temos essa incumbência de cuidar da casa de Deus. Louvado seja Deus. Ó Senhor Jesus. E aqui tem um ponto muito bom. Falando sobre os filhos deles assim. O 8 fala assim, esses filhos herdeiros um dia poderão dizer, já agora a coroa da justiça me estará guardada, o qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, isso era Paulo falando, né? Mas também a todos quanto amam a sua vinda. Que um tal, todos nós podemos dizer, eu amo o Senhor. Todos nós com certeza amamos o Senhor. Agora os irmãos sempre fazem essa pergunta. E a vinda do Senhor? Será que nós estamos amando? Ó Senhor Jesus, lá em Timóteo 4:8, 2 Timóteo 4:8. Olha, na casa de Deus estamos criando filhos que amem a vinda do Senhor. Portanto, amados e amadas irmãs, nós precisamos cuidar bem desses filhos para que eles possam cada vez mais amar a vinda do Senhor. E para finalizar, eu vou ler o último tópico 9, que é bem desfrutante. Vejamos 2 versículos que demonstram o objetivo de 1 Timóteo. Escrevo-te essas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que se eu tardar, Paulo avisando Timóteo, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e base da verdade. Portanto, amados e amadas irmãs em Cristo Jesus, aqui esse encorajamento de Paulo para Timóteo, para ele cuidar bem da casa de Deus, é porque em Éfeso tinha muitas pessoas querendo ensinar outras doutrinas, ou seja, outros ensinamentos que não era dos apóstolos. Então Paulo disse a ele, se eu tardar, cuide bem da casa de Deus. Aí ele diz, este é um livro de procedimento. Paulo transmitiu a Timóteo as dicas práticas e espirituais de como devemos proceder para cuidar da casa de Deus. A igreja é a casa de Deus e em sua casa há uma administração que visa
ao cuidar dos seus membros. Tá vendo? Cuidar da casa de Deus é cuidar dos membros. Membros do corpo de Cristo. Isso sem exceções, sem acepções de irmãos. Amém? Louvado seja Deus. Nessa epístola estão os procedimentos para cuidarmos uns dos outros. Fechou? Então, amados e amados irmãos, com esse encorajamento de hoje, eu e vocês precisamos estar atentos sempre ao falar do Senhor. E lembre-se, quando nós estamos cuidando da casa de Deus, estamos cuidando principalmente da nossa casa. Lembre-se, isso é um viver que eu e vocês devemos almejar eu não digo todos os dias, todos os momentos. Cuidar uns dos outros. Cuidar bem da casa de Deus. Fiquem com Deus, mas lembrando, Ele é Deus e pode todas as coisas, principalmente nos transformar. Creiam, amados, que ao abrirmos para Deus, Ele pode nos transformar. Sim, Jesus é o Senhor. Quando a noite é mais escura, quando as trevas são mais densas, quando o mundo está mais forte e tudo está incerto, cresce em nós a esperança, a aurora está mais perto, como o sol lá das alturas, Jesus voltará, somos como venceremos o mal, reinaremos com Deus para sempre. Somos como orvalho que emerge em meio à escuridão, no alvorecer, alcançando toda a terra, exército de Deus que vai combater até o fim. Pode a noite durar, mas a luz vencerá. O milagre da aurora e não se verá. Pode tudo ruir, mas Deus força nos dá. O milagre da aurora e não se verá. Venceremos o mal, reinaremos com Deus para sempre. Pode a noite durar, mas a luz vencerá.